Doutrina Espírita para Principiantes. Olá, meu nome é Luiz Rivas. Sou o autor do livro Doutrina Espírita para Principiantes. Acompanhe-me durante alguns minutos e iremos conhecer melhor este livro, que é uma proposta de introdução ao estudo desta doutrina, que ilumina consciências e consola corações. O prólogo, assinado pelo expositor espírita baiano Clemildo Barbosa, traz a seguinte citação: o livro, que constitui leitura obrigatória para todos que militam no movimento espírita, em especial os dirigentes de centros espíritas, compõe-se de partes bem ilustrativas e de fácil compreensão, numa linguagem comovente ao alcance de todos os estudiosos e pesquisadores. Escrito com leveza, com senso e objetividade, o conteúdo aguça-nos a leitura e estimula a ampliar o conhecimento. Vamos ao início da obra. Na apresentação do livro, colocamos o conceito de Espiritismo, extraído da publicação O Espiritismo na sua expressão mais simples, escrito por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Diz Kardec: as instruções dadas pelos espíritos de categoria elevada sobre todos os assuntos que interessam à humanidade, as respostas que eles deram às questões que lhes foram propostas, foram recolhidas e coordenadas com cuidado, constituindo toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica, sob o nome de Espiritismo. O Espiritismo é, pois, a doutrina fundada na existência, nas manifestações e no ensinamento dos Espíritos. Esta doutrina acha-se exposta de modo completo em O Livro dos Espíritos, quanto à sua parte filosófica, em O Livro dos Médiuns, quanto à parte prática e experimental, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, quanto à parte moral. Allan Kardec. Meus amigos, sabemos das muitas aflições e preocupações por que passam os seres humanos, sobretudo na atualidade, devido ao nosso ritmo intenso de vida que levamos. Este é o principal motivo que nos levou a elaborar este material de forma didática, utilizando muitos recursos visuais e ilustrativos, de modo a apresentar de forma simples e direta as noções básicas do Espiritismo. Trata-se de um trabalho que espera oferecer às pessoas interessadas na doutrina espírita uma oportunidade de entrar em contato com os seus princípios básicos, mas que serve também aos companheiros espíritas dispostos a reestudar estes conceitos de uma forma diferente, com uma grande riqueza de ilustrações, com o uso de mais de 300 elementos gráficos, fotos, gravuras, tabelas, quadros e desenhos diversos, de modo a facilitar a fixação dos conceitos através da associação com as imagens. Este minicurso em vídeo, do mesmo modo que o livro, contém 8 capítulos, preparados de forma sequencial, de maneira semelhante ao disposto em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Devemos ressaltar que o objetivo do curso é dar apenas uma visão geral e bem resumida acerca da doutrina espírita, em uma linguagem simples e objetiva. A metodologia utilizada permitirá um estudo metódico, gradual e contínuo, que deverá ser aprofundado posteriormente, sobretudo com a leitura das obras básicas do Espiritismo, que são O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo e a Gênese. Nesta página, que trata da introdução, prolegômenos de O Livro dos Espíritos, vamos observar o desenho de uma cepa, ramo de uvas, imagem utilizada pelos espíritos superiores para simbolizar o trabalho do Criador. Logo nas primeiras páginas do livro, iniciamos com uma pergunta: por que conhecer a doutrina espírita? A maioria das pessoas, em função da correria da vida moderna, está muito ocupada com o trabalho, com os negócios,
com os prazeres e com os problemas do cotidiano. Por conta disso, muitos indivíduos não estão interessados nos problemas fundamentais da existência. Acreditam que questões como a existência de Deus, a imortalidade da alma, o que acontece após a morte, são de competência exclusiva de sacerdotes, de religiosos, de filósofos ou de teólogos. De fato, ainda observamos esse comportamento em grande parte da humanidade, que se encontra presa às ideias do materialismo. Entretanto, quando somos surpreendidos por uma doença grave, com o retorno ao mundo espiritual de um ente querido, uma crise financeira, uma desilusão amorosa, entre outros problemas, fatos que podem acontecer com qualquer um de nós, muitas vezes não encontramos a devida compreensão do problema. Falta-nos fé, coragem, esperança e resignação, levando-nos ao desespero. O conhecimento espírita será muito importante para enfrentarmos as dificuldades da existência. Vai nos permitir uma visão muito ampla e racional da vida, oferecendo respostas lógicas e muito convincentes para nossas inquietações. De posse dessa compreensão maior sobre a nossa realidade espiritual, poderemos iniciar uma jornada de transformação interior, aproximando-nos cada vez mais do nosso Pai de infinito amor e bondade. A doutrina espírita irá nos responder acerca de questões como: quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos na Terra? Por que sofremos? Esses são alguns dos principais motivos pelos quais convidamos você a conhecê-lo melhor e utilizá-lo como uma valiosa ferramenta de esclarecimento, de crescimento interior e de autoiluminação. Quando fizemos o lançamento desta obra, nós a dividimos em 8 capítulos, que tratam dos seguintes assuntos principais. O capítulo 1 trata da doutrina espírita. Aqui falaremos sobre a história do espiritismo. Quando se deu seu início, os fatos que antecederam a sua chegada, como os fenômenos de Hydesville em 1848 nos Estados Unidos e as chamadas mesas girantes, que ocorreram por cerca de 4 anos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Falaremos sobre os primeiros estudos do professor Hippolyte Léon Denis Arrivail, que se tornaria conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, e sobre os principais continuadores do Espiritismo. O capítulo 2 trata da codificação espírita, ou seja, sobre as obras básicas da doutrina espírita e os principais assuntos abordados. Investigaremos sobre o que trata o Espiritismo, quais são os seus principais fundamentos e conceitos fundamentais, e por que muitos denominam o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. O capítulo 3 fala sobre Deus. Utilizando a mesma ordem e conceitos de O Livro dos Espíritos, iniciamos com as perguntas: que é Deus? O que dizem os espíritos superiores sobre a divindade? Quais são as provas da sua existência? E quais os elementos gerais que compõem o universo? Já no capítulo 4, estudaremos sobre a imortalidade da alma. Ao final, o que são os espíritos? O que é a alma? Como é a vida no mundo espiritual? Como classificar os níveis de evolução dos espíritos? E analisaremos as impressões dos espíritos após a morte. No capítulo 5, nosso estudo será sobre a reencarnação. Desde a antiguidade, muitas civilizações, doutrinas e religiões defendem a pluralidade das existências, ou reencarnação. O que o Espiritismo nos informa a respeito disso? Estaria a justiça divina melhor explicada pela reencarnação? Será que o Evangelho de Jesus fala sobre este assunto? Como se processa a evolução dos espíritos? Será que já tivemos outras vidas? No capítulo 6, que tem como título As Leis Morais e Aspectos Diversos, vamos tratar temas como o dormir e os sonhos. O que acontece quando dormimos? Será que podemos sair do corpo e visitar entes queridos no mundo espiritual? Quais são as leis que regem o universo? Existiria vida fora da Terra?
O que dizem os espíritos sobre as condições evolutivas do nosso planeta? No capítulo 7, conheceremos um pouco sobre mediunidade. Será que os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos? Existem anjos da guarda? O que seria mediunidade? Será que todos somos médiuns? Quais são os vários tipos de mediunidade? Por que Moisés teria proibido a comunicação com os espíritos? No último capítulo, falaremos sobre obsessão espiritual e sobre o tratamento com passes. O que seria obsessão? Uma influência negativa de maus espíritos? Quais são as causas da obsessão? Como seria o seu tratamento? Como fazer para atrair os bons espíritos? O que é o passe ou imposição de mãos? Quais são os seus benefícios? E em que consiste a chamada água fluidificada ou água magnetizada pelos espíritos superiores? Como utilizá-la? O livro traz ainda 6 anexos referentes a diversas campanhas e projetos como Conheça o Espiritismo, o Evangelho no Lar, o Credo Espírita, o Projeto 1868, elaborado por Allan Kardec, o conhecimento de si mesmo e a importância do estudo sistematizado da doutrina espírita. Por fim, o livro explica o que é um centro espírita, suas principais atividades, o que seria o movimento espírita e o que se entende por ser espírita. Apresenta ainda um vocabulário, dicas de livros, sites e autores recomendados e traz uma breve descrição sobre o SEI, o Conselho Espírita Internacional, e quais os países que o integram. Capítulo 1. A doutrina espírita. Neste capítulo, iremos conhecer os antecedentes do Espiritismo, os fenômenos de Hydesville, as mesas girantes, Allan Kardec e sobre os continuadores da obra dos Espíritos. Iniciaremos estudando os antecedentes da doutrina espírita. Os fatos atinentes às revelações dos Espíritos ou fenômenos mediúnicos remontam à mais recuada antiguidade, sendo tão velhos quanto o nosso mundo. E sempre ocorreram em todos os tempos e entre todos os povos. A história, a este propósito, está pontilhada desses fenômenos de intercomunicação espiritual. Os historiadores confirmaram que a imortalidade da alma e a comunicação espiritual têm estado presentes nas culturas antigas, como faculdade natural, sexto sentido ou faculdade psi. Neste quadro, podemos ver uma ilustração do rei Saul e do espírito do profeta Samuel. Com a ajuda da pitonisa de Endor, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, comunicou-se com o profeta Samuel, espírito, e este desvelou-lhe o seu futuro e os das suas tropas ao enfrentar os filisteus. Nestas outras ilustrações, 3 casos muito famosos de mediunidade na história. Teresa de Ávila, 1515-1582, conhecida como a maior mística da Igreja, mostrou diversos fenômenos, como o êxtase. Franz Anton Mesmer, 1734-1815, o famoso austríaco que abriu um espaço na saúde humana, realizou experiências com o magnetismo e curas com as mãos. E o de Joana d'Arc, 1412-1430, a jovem médium que desde os 12 anos escutava as vozes do mundo espiritual e que foi condenada à fogueira com 19 anos, num processo religioso que a considerava feiticeira. Agora iremos conhecer mais 3 personagens anteriores ao surgimento do Espiritismo. Andrew Jackson Davis, 1826-1910, sensitivo, considerado por Arthur Conan Doyle como o profeta da nova revelação. Previu o surgimento do Espiritismo no seu livro Princípio da Natureza. Sir Arthur Conan Doyle,
1859-1930. Célebre pelo seu personagem de ficção Sherlock Holmes, manifestou que os fenômenos espíritas tinham sido até o momento esporádicos, mas agora apresentavam uma sequência metódica. No seu livro História do Espiritismo, asseverou: possuem a característica de uma invasão organizada. E Emanuel Swedenborg, um dos mais extraordinários filhos da Suécia. Desde a sua infância, tiveram início as suas visões, numa continuidade que se prolonga até sua morte. Mas as suas forças latentes eclodiram com mais intensidade a partir de abril de 1744, em Londres. Desde então, afirma Swedenborg: o Senhor abria os olhos de meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com os anjos e espíritos. Informa-nos Immanuel Kant, na obra Sonhos de um Vidente, que em 1756 Swedenborg encontrava-se com os amigos em Gothenburg, a 400 quilômetros de Estocolmo. Às 18 horas, o vidente anunciou que tinha iniciado um incêndio que avançava em direção de sua própria casa. Às 20 horas, demonstrou grande perturbação pelos danos produzidos. Mas num dado momento, acalmou-se e exclamou com alegria que o incêndio tinha cessado 3 portas antes da sua. 2 dias depois, confirmou-se a notícia chegada de Estocolmo. Manifestações mediúnicas passam a ser registradas cada vez com maior intensidade, inclusive nos Estados Unidos. Conheceremos agora os fenômenos de Hydesville. O ano de 1848 constitui o ponto de partida do Espiritismo. Nos Estados Unidos da América do Norte, na aldeia de Hydesville, condado de Wayne, estado de Nova York, começaram a produzir-se uma série de fenômenos que chamaram a atenção da sociedade da época. Foi a 31 de março de 1848, às 22 horas, que esses ruídos insólitos surgiram de maneira mais ostensiva. A noite foi terrível. Das paredes provinham pancadas ou ruídos, rappings ou noises, que pareciam provir de uma inteligência oculta que desejava comunicar-se. Neste quadro, temos uma ilustração da casa da família Fox, em Hydesville. As irmãs Catherine e Margaret Fox, 2 meninas de 11 e 14 anos, foram dormir no quarto de seus pais, mas os ruídos aumentaram. A irmã mais nova começou a bater palmas e da parede ouvia-se o mesmo número de batidas. A menina fazia perguntas e a parede respondia, com um golpe para dizer sim e com 2 golpes para dizer não. Descobriu-se que as revelações ruidosas partiam do espírito de um mascate de nome Charles Rosman, que fora assassinado e sepultado no porão da casa pelos antigos proprietários e que só agora podia comunicar-se com a família dos Fox, adeptos da Igreja Metodista. Nesta ilustração, podemos ver as irmãs Fox. Uma litografia de 1850 de Margaret, Catherine e Leah Fox. Esta outra ilustração mostra a primeira comunicação obtida em Hydesville, quando Kate Fox recebe resposta a seus sinais, preparando o terreno para o início do Espiritismo. As mesas girantes. Agora, iremos conhecer um pouco sobre os fenômenos das mesas girantes. Em 1850, os fenômenos se trasladaram para a Europa e surgiram as chamadas tables parlantes, ou mesas girantes. Tratava-se de uma mesa redonda, com uma base de 3 pernas, ao lado da qual sentavam-se as pessoas, colocando as suas mãos sobre a superfície da mesa, a qual se movimentava, girava ou se mantinha sobre 2 pernas para responder às perguntas. Por intermédio de um código alfabético, semelhante ao usado pelas irmãs Fox, era possível conversar com o invisível. A sociedade francesa se divertia ao fazer perguntas à mesa. Estas sessões se converteram numa espécie de febre em Paris.
temos neste quadro uma ilustração das mesas girantes. Elas representaram o ponto de partida da doutrina espírita. Paris inteira assistia atônita e estarrecida a esse turbilhão fantástico de fenômenos imprevistos que, para a maioria, só alucinadas imaginações poderiam criar, mas que a realidade impunha aos mais céticos e frívolos. Neste outro quadro, temos uma ilustração das mãos da médium Grace Roser, portadora da escrita automática, que conseguia reproduzir com exatidão a caligrafia do espírito comunicante. E nesta outra, observamos como diversos tipos de objetos foram utilizados para a comunicação mecânica com os espíritos. Tal é o caso das tabelinhas e cestas usadas inicialmente na obtenção da psicografia. A partir de agora, vamos conhecer alguns dados da vida de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França, e chegou a ser célebre com o pseudônimo de Allan Kardec. Em Lyon, fez os seus primeiros estudos, seguindo depois para Yverdon, na Suíça, a fim de estudar no instituto do célebre professor Johann Heinrich Pestalozzi, que era a escola modelo da Europa. Nesta ilustração, podemos ver o instituto do célebre Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827, conhecido como o educador da humanidade. Foi um dos mais famosos e respeitados em toda a Europa, conceituado como escola modelo, por onde passaram sábios e escritores do velho continente. Concluídos os seus estudos em Yverdon, regressou a Paris, onde se tornou conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Kardec dominava 5 idiomas, tendo realizado traduções de vários livros. Começa então a missão de Allan Kardec, quando em 1854 ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes, através do amigo Sr. Fortier, que o convida para assistir a uma reunião de mesas falantes. Rivail perguntava-se: como pode uma mesa pensar sem ter cérebro e sentir sem ter nervos? Mais tarde, chegaria à conclusão de que não era a mesa quem respondia, e sim as almas dos homens que já tinham vivido na Terra e que agora se valiam delas para se comunicarem. A missão. Conheceremos um pouco sobre a importante missão de Allan Kardec. O codificador intrigava-se dia após dia. Em 30 de abril de 1856, uma mensagem foi destinada especificamente para ele. Um espírito chamado Verdade revelou-lhe a missão a desenvolver. Daria vida a uma nova doutrina que viria para trazer luz aos homens, esclarecer consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. Em 18 de abril de 1857, publica O Livro dos Espíritos, 501 perguntas realizadas através de diferentes médiuns aos espíritos superiores. Por sugestão dos próprios espíritos, assina com o pseudônimo de Allan Kardec, nome que tinha numa existência anterior quando foi sacerdote druida. Vejamos uma ilustração da época mostrando a cúpula de vidro da Galeria de Orleans do Palácio Royal em Paris, França, local de lançamento de O Livro dos Espíritos. Nesta foto, podemos ver hoje o local da residência de Allan Kardec, na Rua e Passage Sainte-Anne, número 59, em Paris, onde concentrava suas atividades espíritas. Nesta pintura, temos a ilustração de Allan Kardec com Amélie Gabrielle Boudet, 1795-1883, conhecida mais tarde como Madame Allan Kardec. A professora Amélie colaborou com seu esposo nas suas atividades didáticas, além de ser uma dedicada companheira que o apoiou em todos os momentos.
Nesta outra foto, vemos o túmulo de Allan Kardec, onde há um dolmen com arquitetura de estilo celta, que se encontra no Père Lachaise, o cemitério mais importante de Paris, e um dos mais visitados do mundo. Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Cumprida estava a missão do expoente máximo do Espiritismo. Os continuadores. Vários cientistas e estudiosos passaram a se dedicar à causa espírita, bem como muitos médiuns notáveis. Vamos conhecer alguns deles. Leon Denis, 1846-1927. Considerado como um dos principais seguidores de Allan Kardec e difusor da doutrina espírita, escreveu diversos livros: Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, entre outros. Camille Flammarion, 1842-1925. O famoso astrônomo francês soma-se às fileiras espíritas. Era muito amigo de Allan Kardec, a quem denominou o bom senso encarnado. Amália Domingo Soler, 1835-1909. Conhecida como a grande dama do espiritismo, Amália é considerada uma das maiores médiuns e escritoras espíritas da Espanha. Gabriel Delany, 1857-1926. Junto com Leon Denis, foi o discípulo mais próximo de Kardec. Sir William Crookes, 1832-1919. Sábio eminente, que aportou novos conhecimentos de física, é considerado como a maior autoridade da ciência na Inglaterra em 1878. Estudou a médium Florence Cook e o espírito Katie King, a quem pesou, mediu, tomou a temperatura e o pulso, examinou as vestes, unhas e o corpo, tomando-lhe 18 fotografias. Vemos aqui algumas fotos do espírito Katie King materializado. Charles Richet, 1850-1935. Prêmio Nobel de Fisiologia em 1913, descobridor da soroterapia e pai da metapsíquica, teve um papel fundamental ao desvendar os fenômenos anímicos. Pierre Gaté-Lemarry, pioneiro espírita, continuador da Revue Spirit e editor de obras póstumas. César Lombroso, 1835-1909, cientista mundialmente conhecido pelos seus trabalhos no campo jurídico. Lombroso foi um dos maiores médicos criminalistas do século XIX. Daniel Douglas Home, 1833-1866, um dos maiores médiuns de efeitos físicos da história. Eusápia Paladino, 1854-1918. Estudada por Lombroso, Richet e diversos pesquisadores, a famosa médium italiana produzia golpes, levantava objetos diversos, como sinos que soavam estrondosamente. Na América e no Brasil também tivemos grandes continuadores. Vamos conhecer um pouco alguns deles. No ano de 1865, começaram a aparecer os primeiros centros espíritas no Brasil. Em 1869, é publicado o primeiro jornal espírita, o Eco de Além Túmulo, criado por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Em 1831, nasce Adolfo Bezerra de Menezes, que daria um grande impulso à difusão espírita brasileira. Francisco Cândido Xavier, 1910-2002. Com mais de 400 livros psicografados, o brasileiro Chico Xavier é considerado o maior médium psicógrafo de todos os tempos. Humildade e caridade são palavras que designam perfeitamente este grande missionário da luz. Cosme Marino, 1847-1927, jornalista argentino, fundador da Confederação Espiritista Argentina, CEA. Divaldo Pereira Franco, nascido em 1927. O médium psicógrafo e psicofônico já publicou mais de 200 livros de temáticas diversas, sob a orientação de Joana de Ângeles, sua mentora espiritual. Com 11.000 conferências proferidas em todo o mundo,
Divaldo é considerado o maior orador espírita na atualidade. Adolfo Bezerra de Menezes, 1831-1900. Respeitado político brasileiro, foi conhecido como o médico dos pobres. Ocupou a presidência da Federação Espírita Brasileira nos anos 1889 e 1895 a 1900. Agora vamos ver o surgimento de algumas ciências na Europa e na América. No ano de 1932, na Universidade Duke, na Carolina do Norte, Estados Unidos da América, foi criada a primeira faculdade de parapsicologia, dirigida pelo casal Heine, junto ao professor Zener Carl Zener, iniciando uma nova ordem de experimentos, os chamados psi ou extrasensoriais. Na foto vemos Friedrich Jungerson. Em 1959, o cineasta sueco gravou Canto de Pássaros numa ilha. Ao verificar a fita, detectou que havia vozes estranhas, chamando-as vozes paranormais. Considerado um dos pioneiros da transcomunicação instrumental, TCI, Jungerson chegou a ter milhares de mensagens do mundo espiritual gravadas. Nesta outra foto podemos ver Konstantin Raudive, 1906-1974. Filósofo e psicólogo nascido em Latívia, foi pioneiro da TCI na Europa. A partir de 1964, dedicou-se à investigação das vozes, deixando arquivados 72.000 mensagens gravadas. Vamos conhecer agora o famoso psiquiatra norte-americano, Dr. Raymond Moody Jr., autor do best-seller Life After Life, Vida Depois da Vida. Esta ilustração é muito interessante, pois mostra um aparelho chamado Vidcom, uma espécie de aparelho de televisão que permite capturar imagens do outro lado da vida. Nas fotos aparecem Konstantin Raudive, lado superior, e Friedrich Jungerson, inferior. As fotos da esquerda são de quando estavam encarnados. À direita, vemos suas imagens após a morte no Vidcom. E agora, no final, vemos a foto de Joseph Banks Heine, o pai da parapsicologia moderna. Fim do primeiro capítulo. Muito obrigado por sua companhia. Nós iremos continuar conhecendo o fascinante mundo da doutrina espírita nos próximos módulos. Um abraço e até nosso próximo vídeo.